Ora, muito bom dia a todos. Espero encontrar-vos de boa saúde, quer a vocês, quer aos vossos familiares. Vamos então hoje falar sobre perturbações do sono, um tema que eu acho essencial. Temos a vantagem ou desvantagem desta aula não ser presencial. A vantagem é o facto de poder me alongar um bocadinho mais neste tema. O meu principal objetivo não é que vocês saiam daqui ou depois de verem esta aula especialistas em sono, nem pouco mais ou menos, é dar-vos apenas algumas ferramentas para que vocês consigam, por um lado, tratar coisas minor, por outro lado, despistar outros problemas de sono mais complicados. Ora bem, quanto à literatura recomendada, temos os slides do Info Estudante que podem ler de forma exaustiva, mas se quiserem, são estes mesmos slides, podem também ouvi-los, têm essa vantagem. Depois temos o Shorter do Oxford, que apesar de ser um bom livro, está muito limitado nesta área das perturbações do sono. No livro de Psiquiatria Fundamental há um capítulo muito bom sobre perturbações do sono, que podem ler, assim como no livro de Psicologia na Medicina, do professor Macedo, em que qual eu também colaborei e parece-me bastante interessante. Por fim, quem se quiser dedicar um bocadinho mais, pode também ler o livro da Sociedade Europeia de Medicina do Sono, mas é um livro muito extenso e julgo não terem essa disponibilidade. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar-me. Tem aqui o meu mail é para vocês poderem contactar, não é só para fazer figura. Está bem? Bem, quanto ao sumário, vamos começar por falar na fisiologia do sono. Isto porquê? Porque eu acho importante vocês terem uma ideia mais ou menos bem definida de como é que funciona o sono, para depois, mesmo que depois no futuro se esqueçam do que é uma hipersónia, do que é uma perturbação do ritmo circadiano, do que é uma parassónia, qualquer perturbação de sono, vocês tenham pelo menos na fisiologia do sono, consigam depois perceber do que é que se trata, está bem? Bem, o primeiro senhor, um dos primeiros a debruçar-se sobre o sono, ou pelo menos debruçar-se de uma forma mais terapêutica e não apenas por curiosidade, foi o senhor Sigmund Freud. Pronto, à data era o que havia, era um senhor que para já até posso, já que estamos numa de aconselhar séries e livros, posso-vos aconselhar a série do Freud, que saiu agora na Netflix, pelo que eu vi até agora, acho que não é grande coisa, mas pronto. Então o Sr. Freud, à data, achava que os problemas psiquiátricos, na sua maioria, tinha origem no inconsciente, que cria de impulsos, nomeadamente especialmente de cariz sexual, que estavam aprisionados, e esse confronto, essa repressão era o que originava essas perturbações. E uma forma de nós entendermos o que é que se passava no inconsciente das pessoas, uma das formas, seria então a interpretação dos sonhos. E depois, com essa interpretação dos sonhos, faria então lá a terapia dele, que se veio confirmar que não passava do embuste.
Eu usei esta imagem porque vocês recordar-se-ão das maneiras indiretas da avaliação do interior do globo terrestre, nomeadamente das camadas mais interiores, e usei esta imagem como uma alegoria. Ora bem, o sono, como vocês devem ter uma ideia, não é um mecanismo de on-off, ou seja, eu desligo agora e depois acordo passado algum tempo, seja a que horas for, e está tudo bem, tudo impecável. Não, o sono tem várias fases, divididas por, por vários ciclos, ou seja, ao longo de uma noite de sono, nós temos cerca de 6 a 9 ciclos de sono, e dentro de cada ciclo de sono nós temos várias fases. Que vamos falar mais à frente. De notar aqui que, por exemplo, o sono REM, como vocês podem observar, vai ser mais comum no final da noite, ao passo que o sono de ondas profundas, o M3, é mais comum no início da noite. Está bem? Vigília, que é uma parte importante no sono na medida em que é o seu oposto. Nós para avaliarmos as fases do sono usamos essencialmente o eletroencefalograma, associado a outras coisas que vamos ver a seguir. E na vigília, no eletroencefalograma, verificamos, uma pessoa saudável, naturalmente, o surgimento de ondas beta. O que é que são ondas beta? São ondas de elevada frequência e de baixa voltagem. Passando para um estádio a seguir, à vigília, estado de sonolência, espero que ainda não o tenham atingido neste momento, atingirão um bocadinho mais à frente, é um sono em que as ondas são mais lentas e de maior voltagem, chamadas ondas alfa, e com isso conseguimos simulá-las muito bem. Através do simples fechar de olhos, conseguimos induzir esse tipo de ondas alfa no nosso eletroencefalograma. Depois, temos o estádio mais superficial do sono, e aqui já estamos a falar mesmo numa fase de sono efetivo, que é o estádio N1, ou seja, o estádio mais superficial. É caracterizado pela existência de ondas θ, em que a voltagem é semelhante à das ondas alfa. Atenção que aqui estes conceitos de voltagem, de amplitude, de frequência, são conceitos que vocês podem ter e terão com certeza, mas não quero que se foquem demasiado nisso, quero que se foquem mais na questão clínica destes vários estádios. Portanto, é um sono mais leve, um sono superficial e que, quando este predomina, há uma sensação de ausência de sono. Por exemplo, já terão ouvido, ou então, quando iniciarem a vossa prática clínica, vão ouvir certamente pessoas que dizem: bem, doutor, eu não durmo há 4, 5 dias, 6, 7, quando isso é fisiologicamente impossível. O que acontece é que o sono é de tal maneira dominado por este estado de ondas θ, ou seja, no estado inicial, e há uma sensação de ausência de sono, do que não se dormiu. A seguir ao estádio N2, estamos a falar de estádios que seguem sequencialmente ou não, dependendo da pessoa, da idade, mas isto de uma forma geral, o estádio N2, que segue ao estádio N1, naturalmente, e que apresenta onda θs de base, como no estádio N1, tem apenas aqui algumas diferenças, que é a presença de um plexo de escape, que são ondas bifásicas, como vocês podem ver aqui, e a presença de fusos de sono. Fusos de sono, o nome deve-se ao facto de se assemelhar a um fuso de ar. Eu, apesar de vir do meio rural, nunca vi nenhum.
entretanto, fui pesquisar à net e encontrei, portanto, aconselho-vos a ver, é uma coisa espetacular, não é? Mas pronto, dá para vocês perceberem mais ou menos o que é um fuso de sono. E quando é que isto acontece? Acontece quando há algum estímulo externo que em vez de nos acordar, despoleta este tipo de ondas, ok? Estado M3, que é um estado essencial, porquê? É predominante por ondas lentas, mas é um estado essencial porque a sua quantidade está diretamente relacionada com a sensação de sono reparador, ou seja, uma pessoa que tenha uma quantidade diminuída de sono de ondas delta vai ser uma pessoa que terá uma sensação de acordar ou acordar de sono não reparador. Isso verifica-se, por exemplo, em várias patologias psiquiátricas, como é o caso da depressão, da pessoa que diz que se deita e que acorda ainda mais cansada do que aquilo que se deitou. É sinal de que as ondas, é sinal de que este estádio não teve o tempo necessário. É também designado por sono profundo, em que há uma diminuição do tónus muscular, da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Depois, por fim, temos o sono REM. Eu usei esta imagem dos REM na esperança que, no fundo, eles tivessem alguma razão lógica para se chamarem REM, e fui ver a Wikipédia e realmente não tem nada a ver. Eu escolhi este nome porque ficava no ouvido, portanto deixei de gostar dos REM por causa disso. Podiam ter menos inventado uma explicação para este facto. Além disso, fizeram uma coisa bem pior, que foi lançaram um álbum de best-of chamado IRS e que nada tem a ver com a política fiscal, portanto desiludiram-me 2 vezes. Portanto, nunca mais ouçam R.E.M., são um embuste. Não, a música é boa, mas em termos de nomes são um embuste. Muito bem, mais uma vez aqui um toque para, são ondas de baixa voltagem, de frequência variável, como podem ver aqui na imagem em baixo. Tem a particularidade de apresentar por vezes ondas em dentes de serra. Esta aqui, eu já vi serras, espero que a maioria de vós também já tenham visto, nem que seja na televisão. E é também designado sono paradoxal por vários motivos. Primeiro, porque a atividade elétrica é semelhante à da vigília, mas essencialmente por isto. Ao contrário do sono de ondas lentas, há um aumento ou uma variação na frequência cardíaca, na tensão arterial e na frequência respiratória. E pensa-se que, como este sono acontece mais no final da noite e é o último estádio do sono, possa estar relacionado com a quantidade de AVCs que ocorrem na madrugada. É uma das hipóteses, outra das hipóteses é da variação de outros fatores, mas não queria partilhar isto com. Tem uma característica engraçada, que é 80% da atividade onírica, ou seja, 80% da quantidade de sonhos, ocorrem nesta fase. E só os que ocorrem nesta fase é que nós nos lembramos. Falava-vos há pouco da pessoa com depressão e diz que não dormia nada. A pessoa com depressão apresenta um aumento desta fase de sono e é comum ter uma atividade onírica, ou seja, um aumento dos sonhos maior que as pessoas normais. A atonia muscular é generalizada, exceto nos músculos oculares em que, lá está, REM, mas
vocês certamente saberão, corresponde a Rapid Eye Movement, e há movimentos sacádicos dos olhos, daí também se distinguir. Questões essenciais deste sono. Uma engraçada, outra não tão engraçada, mas começar pela não engraçada, que é nesta fase do sono em que as apneias e as hipopneias ocorrem, nomeadamente nas situações de síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou similares. Outra é a existência de tumefação peniana. Isso justifica muitos desacordados, ok? Quanto às variações do sono, o sono varia ao longo da idade. Durante reparar que as crianças dormem montes de horas, menos a minha filha, que está sempre a acordar, e até dormem cestas, dormem tudo e mais alguma coisa, mas ao longo do tempo vão diminuindo. E se repararem, como aqui mostram no gráfico, as pessoas, quanto mais idade têm, menos necessidade de sono têm, e é importante nós termos isso presente, nomeadamente nas queixas da insónia nas pessoas com mais idade. Há também uma diminuição do sono, da quantidade de sono REM, e isto justifica-se porquê? Porque é durante o sono REM que é muito importante, porque é durante o sono REM que ocorre a síntese de uma grande quantidade de proteína a nível cerebral, e essas proteínas são mais necessárias numa fase de desenvolvimento, e por isso é que esta quantidade de sono está mais presente na população em desenvolvimento. Bem, aqui está um gráfico um bocadinho mais explícito. Este newborn baby já não é minha filha, que já tem 2 anos, mas quando ela nasceu era um bocadinho pior que isto, não sei se está não era pior que isto. E ao ano eles depois acabam por ter períodos de cesta, aos 4 anos têm na mesma uma cesta, e notam que há aqui uma diminuição progressiva da quantidade de sono, como já mostrava no slide anterior. Há aqui um aspecto que eu gostava de chamar a atenção, que é o facto da adolescência. Na adolescência há um atraso fisiológico da fase de sono. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os jovens têm o seu sono mais concentrado mais tarde, ou seja, têm uma maior concentração durante a noite, têm sonolência durante a manhã, e também têm uma maior necessidade de horas, possivelmente uma maior necessidade de horas de sono. Isto tem particular importância num diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma insónia. Se vos chegar um jovem, uma consulta do que é que seja, e vos disser, e a mãe ou o pai ou mesmo o jovem vos disser que não, anda com dificuldades de adormecer, vocês têm que perceber se realmente isto é na verdade uma insónia ou então um atraso normal da idade, que depois ele às 7 da manhã mete o despertador para ir para a escola e acaba por não dormir as horas suficientes, e depois logo de manhã na escola tem as aulas mais pesadas, concentradas no período da manhã, algo que não faz muito sentido para esta faixa etária. Quanto às variações interindividuais, ou seja, dentro da mesma faixa etária de indivíduo para de indivíduo, temos a norma, que é 90% das pessoas que necessitam de dormir entre 7 a 8 horas. Depois temos o short sleeper, como é o exemplo do senhor que é o nosso Presidente da República, que não vou comentar. E depois, que necessitam de menos de 6 horas para dormir,
E depois temos os long sleepers, que são pessoas que necessitam de mais do que 9 horas para terem um sono reparador. Dentro da norma, há também variações quanto ao horário preferencial de sono. Há aqueles, como eu, que são matutinos ou cotovias. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que são pessoas que têm um maior desempenho durante a manhã e tarde e acabam por ter um sono mais cedo. Ou o contrário, que são os notívagos ou mochos. Os mochos, cotovias, são nomes que não são propriamente mais indicado possível, é mais para vos mostrar que existem outros nomes, e que adormecem e acordam mais tarde, têm maior produtividade durante a noite e menor durante o dia. Bem, este modelo eu acho essencial e acho que é essencial ficar na vossa cabeça para vocês perceberem muito bem como é que funciona o sono. É um modelo que já foi criado, foi publicado por Bartley em 1982, portanto já foi modificado montes de vezes, mas se ficarem com este esquema na cabeça, conseguem perceber a grande maioria das perturbações do sono. Que é, o sono é regulado por dois mecanismos. Um mecanismo homeostático, nomeadamente o processo S, que aqui eu apelidei de pelo cansaço, que é a curva azul, ou seja, ao longo do dia nós vamos acumulando cansaço e chega a uma certa altura em que temos sono, mas isto não é independente, está também na dependência de um ritmo circadiano, que é o processo C, que é representado pela curva cor laranja. E só quando estes dois mecanismos estão sincronizados é que podemos ter um ritmo de sono ou então o acordar adequado. Aqui, numa forma mais simplificada, para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona o processo S do cansaço, imagina, nós usamos o ATP, isso vocês sabem melhor que eu, que tiveram as ciências básicas há mais anos que eu, e o ATP liberta, quer a nível cerebral, onde é mais gasto, quer a nível físico, liberta a adenosina, e a adenosina vai, por assim dizer, estimular os receptores GABA, ou então, por sua vez, vai inibir a atividade dopaminérgica. Isto faz com que, ao longo do dia, com o gasto ATP, vai haver uma acumulação da adenosina e se atinge ao cansaço. Durante o sono, essa adenosina é novamente convertida em ATP, ou durante os períodos de descanso, que nos vai dar essa tal sensação vai nos dar essa indicação de que já podemos acordar e deixa de estar ligado então a estes neurónios GABA. Por outro lado, temos o processo C, que é o tal da corvinha cor laranja, que está comandado pelo núcleo supraquiasmático e, ao contrário do que seria de esperar, não tem uma duração de 24 horas, mas cerca de 25 horas. E porquê? A razão certa não se sabe, mas imagina que seja por um mecanismo de adaptativo, ou seja, para, de certa forma, obrigar através de seleção natural, as pessoas ou os mamíferos, que também têm, todos eles têm este núcleo supraquiasmático, a expor-se à luz solar, que vai ser, por assim dizer, o sincronizador major deste processo. Depois há outros que são menos importantes, mas não deixam de contribuírem para este acerto da hora, como, por exemplo, a melatonina, o horário das refeições e também as interações sociais.
Bem, passando agora para a insónia, onde vamos ter mais tempo. A insónia, então, é definida pela dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou então num despertar precoce, mais cedo do que o desejado, mas só isto não chega. Tem que haver também a existência de repercussões devido ao sono insuficiente, ou seja, uma pessoa que tem dificuldade em manter o sono e desperta mais cedo do que o desejado, mas durante o dia tem funcionamento normal, não pode ser considerado insónia. E outra questão fundamental é que tem de ter tido oportunidade e condições adequadas para dormir. Uma pessoa que esteja em privação de sono, ou porque está a trabalhar, ou por isto ou por aquilo, não estão excluídos desta definição de insónia. Cerca de 22% da população adulta sofre ao longo do ano de alguma forma de insónia, isto para verem a grande prevalência deste sintoma, chamemos para já um sintoma. Temos aqui uma forma mais simplificada, se bem que agora as novas definições sejam diferentes, mas eu prefiro usar esta forma simplificada de abordar a insónia por achar ser mais didático. Temos a insónia da adaptação, que é aquela insónia que ocorre 1 ou 2 dias após uma situação de stress e pode evoluir ou não para uma insónia crónica, e isso terá várias causas. Quer seja psicofisiológica, paradoxal, como nós já falámos anteriormente, idiopática, quer seja por má higiene do sono, por perturbação mental, que são inúmeras as perturbações mentais que provocam insónia, quer seja devido a uma condição médica, quer seja devido a fármacos ou substâncias. Como devem calcular, se beberem muito café antes de se deitarem, vão ter invariavelmente insónia. Bem, perguntas fundamentais para fazer ao doente que se apresenta na consulta com insónia. A hora de deitar e como é óbvio, depois o tempo de latência de sono. E o que é o tempo de latência de sono? É o tempo em que a pessoa, desde que se deita, demora a adormecer. Ou seja, doutor, eu deito-me às 8 da noite e só adormeço às 9. Ou seja, o tempo de latência de sono é de 1 hora. Depois, quantificar os despertares noturnos, a hora de despertar, que muitas vezes não é a mesma da hora de levantar. Muitas pessoas mantêm-se na cama após acordarem, nomeadamente a população idosa, especialmente a população idosa. Depois a fazer uma avaliação quanto ao número de cestas, a sua hora e duração. Isto terá implicações óbvias na qualidade e quantidade de sono, e depois relativamente à presença de sonolência diurna. E na avaliação de insónia raramente necessitamos de meios complementares diagnósticos, ou seja, a avaliação da insónia é feita apenas com base na clínica, na esmagadora maioria dos casos. Bem, e aqui eu criei aqui um bocadinho um gráfico para que o raciocínio fosse mais claro. Ou seja, vamos excluindo algumas causas de insónia até chegarmos a alguma, até pararmos em alguma. Primeiro, fármacos ou substâncias. Como devem calcular, há uma quantidade enorme de fármacos, nomeadamente estimulantes, que acabam por provocar insónia. Eu falei do café, que não é um fármaco, peço desculpa. Mas, por exemplo, estimulantes, como seja o caso do modafinil ou do metilfenidato,
depois, de alguns redutores do apetite, como a cibutramina, que entretanto acho que já foi retirada do mercado. Depois temos as hormonas tiroideias, que se tomadas em horários não adequados podem provocar insónia. Depois temos, claro, a cafeína e depois as drogas ilícitas, e aí não há que enganar. Depois há várias doenças, tem esta lista para se entreterem a ler, de causas médicas de insónia. Eu não vou naturalmente estar aqui a dizê-las. Uma chamada de atenção particular para o facto, para esta relação estreita entre depressão e insónia. A depressão apresenta-se essencialmente com insónia terminal, mas acontece muitas vezes também com insónia inicial ou até mesmo com hipersónia, ou seja, com um aumento da necessidade do sono. Ao fazermos uma avaliação por eletroencefalograma, aqui na polissonografia, que eu explicarei mais à frente o que é que consiste, verificamos uma menor continuidade e duração do sono, ou seja, as pessoas acordam mais vezes e dormem menos tempo. Há uma diminuição do N3, do tal sono de ondas lentas, ou seja, como eu expliquei anteriormente, as pessoas vão acordar com a sensação de que não descansaram o suficiente. Há uma diminuição da latência do sono REM. E o que é isto do tempo de latência do sono REM? É o tempo em que, desde que adormecem até que surgem o sono REM. E o que acontece muitas vezes nos doentes deprimidos é: doutor, eu até durmo as noites todas, passo a noite toda a sonhar. Isto porquê? E porquê é que isto acontece? Porque o sono REM acaba não só por se sobrepor às restantes fases de sono, nomeadamente à fase N3, e isso vai levar a que a atividade anímica esteja, ou seja, os sonhos estejam aumentados. E depois por outra razão, que é a insónia é um dos principais sintomas residuais da depressão, como podemos ver aqui no gráfico. Portanto, ao contrário do que se pensava antigamente, que não tem insónia é um sintoma da depressão, vem na DSM, no ICD, vem tudo e mais alguma coisa, portanto vamos tratar a depressão e depois tratamos a insónia. Isso é um pensamento que está ultrapassado, ou seja, nós para conseguirmos uma remissão da depressão devemos fazer uma avaliação exaustiva do sono e caso estejamos na presença de insónia como um sintoma, devemos também tratá-lo, não só para aliviar o doente de mais um sofrimento, mas também para ajudarmos a que a depressão seja mais facilmente debelada. Bem, temos aqui algumas medidas de higiene do sono que, para quem percebeu mais ou menos o modelo do Borgley, conseguirá deduzir, mas eu não vou deixar de falar. Uma hora habitual de deitar e acordar, isto faz com que o ritmo circadiano seja compatível com o processo S. Exposição à luz solar, porquê? Para que regulemos então para as 24 horas o nosso relógio biológico, praticar exercício físico, vai libertar mais adenosina. Depois, ao preparar para dormir, devemos evitar cestas superiores a 15, 20 minutos, não quer dizer que cestas mais curtas não possam ser necessárias eventualmente. Diminuição do consumo de cafeína e estimulantes, nomeadamente antes de dormir. Evitar o tabaco e o álcool.
porque o tabaco, por ser um estimulante, o álcool, apesar de ser um sedativo, de ser um sedativo não, um depressor do sistema nervoso central, ele vai alterar a arquitetura do sono. E pode até, em doses intermédias ou baixas, não dar sonolência propriamente dita, mas dar uma ativação por efeito paradoxal. Portanto, devemos aconselhar então o consumo de álcool, evitar refeições copiosas, evitar exercício físico vigoroso antes de dormir. Porquê? Porque vamos estar a ativar-nos e ao ativar o nosso córtex vai ser mais difícil adormecer. Ou deitar apenas quando sentimos sono, e já vamos ver isso mais à frente. Devemos diminuir a luz e o ruído no quarto, adequar a temperatura ambiente, retirar os relógios visíveis, televisão e outras fontes de estimulação. Vou falar nisto mais à frente, porque é importante, porque, nomeadamente na insónia psicofisiológica. E uma coisa fundamental que é, se a pessoa não adormecer em 15, 20, 30 minutos, deverá levantar-se e fazer uma atividade monótona até que o sono venha, para não criarmos aqui uma associação entre não dormir e cama, que vai gerar mais ansiedade no domingo. Falando então nesta insónia psicofisiológica, como temos aqui o site que a doutora Ana Cabral nos forneceu, a insónia psicofisiológica não é mais do que isto, ou seja, eu vou usar o exemplo e não para vocês conseguirem perceber isto melhor. Imaginem vocês que têm um problema qualquer, vocês ou alguém, e têm uma insónia transitória por causa dessa ansiedade. Não vão dormir durante 1, 2 dias e se não cumprirem medidas de higiene de sono, e aí inclui o afastamento de dispositivos eletrónicos, o que vai acontecer é vão achar que não andam a dormir bem e vão gerar cada vez mais ansiedade, e essa ansiedade vai dificultar que a pessoa consiga adormecer. Por exemplo, se tivermos o relógio sempre ao lado e estivermos a olhar para o relógio, vamos olhar, só tenho mais 5 horas de sono, se tenho mais 4 horas de sono, tenho que adormecer já, e isso vai gerar naturalmente ansiedade, vai despertar mais e vai ser mais difícil de dormir. No dia a seguir, a pessoa acaba por já ir para a cama com um receio de não adormecer, e chegando a essa hora vai ter níveis de ansiedade muito maiores, porque vai ter medo de se deitar e não adormecer e de sofrer o mesmo calvário do dia anterior, e se isto não for interrompido, pode-se gerar então uma insónia crónica, como vemos aqui no slide. Quanto ao tratamento não farmacológico de primeira linha, temos aqui algumas técnicas envolvidas. O controle do estímulo, que é reforçar a associação sono-cama, que é um pouco daquilo que eu já expliquei anteriormente, que é cama serve para dormir e eventualmente para ter relações sexuais, não é? Mas para mais nada, a cama não é para ver séries, a cama não é para ver televisão, a cama não é para comer, a cama é para dormir. Porque senão estamos a fazer uma associação que o nosso cérebro entende, bem, estou na cama, mas isto não é para dormir, isto é para, posso fazer aqui outra coisa qualquer. Depois, técnicas de relaxamento, e essas técnicas de relaxamento servem essencialmente para reduzir a tal ativação pré-sono, para que quando formos para a cama, ou quando a pessoa for para a cama, não esteja tão ativado, logo tenha uma tempo de latência de sono mais curto. Depois, a privação de sono é uma técnica que podemos usar em alguns casos, que é dizemos ao doente, olha, nomeadamente as insónias terminais, olha, não está a conseguir dormir,
simplesmente não dorme, ou seja, levanta-se da cama, não vai tentar dormir mais, não vai fazer cestas, porque no dia a seguir o seu corpo vai se adaptar e vai adormecer naturalmente. Isso parece-nos lógico, atendendo então àquele mecanismo. Depois, por intenção paradoxal, claro que para, para, para nós próprios pouco funcionará, mas para nós prescrevermos aos nossos doentes poderá funcionar, que é, dizemos aos nossos doentes, ou seja, olha, você vai se deitar, vai tentar manter-se o máximo de tempo acordado. O que é que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa se fixe nesta prescrição, baixe os níveis de ansiedade e surja o sono de forma natural, está bem? Depois há outras técnicas de reestruturação cognitiva que podem ser feitas para diminuir os níveis de ansiedade, etc, etc. Vem com uma fototerapia, se bem que a fototerapia não tem grande robustez em termos de eficácia. Depois temos o tratamento farmacológico. E aqui é que eu gostava também de mostrar aqui como funciona um bocadinho a coisa antes de vos estar aqui com fármacos da parte. Ou seja, nós temos aqui no nosso hipotálamo, que é quem controla o nosso sono, dois núcleos essenciais. O TMN, que é o núcleo programamular, que está responsável pelo acordar, e temos o VLPO, que é o núcleo ventrolateral pré-óptico, que está responsável pela inibição do TMN, ou seja, pela indução do sono. Para estar on, o TMN transmite ao córtex através dos neurónios histaminérgicos a mensagem de que tem que se estar acordado. E ele é influenciado por vários outros neurotransmissores, assim, nomeadamente a orexina, que é produzido pelo núcleo lateral do tálamo, e também outros como a acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina, a norepinefrina e a serotonina. Por outro lado, temos o VLPO, o ventrolateral pré-óptico, que vai, por assim dizer, inibir, através do neurónio GABA, inibir o tal TMN e predispor então para o sono. Este núcleo é controlado de várias formas. Uma delas é a melatonina, mas não apenas a melatonina, é controlado por impulsos nervosos vindos de vários sítios, como já vimos anteriormente. Ou seja, posto isto tudo em prática, se queremos pôr uma pessoa a dormir, temos que, por um lado, bloquear aqueles que ativam e ativar aqueles que inibem. Ou seja, temos que bloquear os receptores histaminérgicos, nomeadamente os H1, os noradrenérgicos, alfa-1, os colinérgicos, os dopaminérgicos, os serotoninérgicos, os da orexina, que infelizmente ainda não temos no nosso mercado, e ativar os outros, que são o GABA e a melatonina. O hipnótico ideal, então, é um hipnótico que tem uma rápida indução de sono, se faz óbvio, que produz um sono fisiológico, ou seja, não altera aqueles que são as fases do sono, que não tem um efeito sedativo residual. Isso acontece especialmente nos hipnóticos que têm uma semivida longa, ou seja, que duram mais do que o tempo necessário e durante o dia a pessoa fica a dormir. Que não provoca insónia de rebound, ou seja, o que é que eu digo insónia de rebound? É a insónia que, quando retiramos este hipnótico, ela volte e volte ainda mais grave do que já é, que não tenha efeitos sobre a memória ou efeitos psicomotores, que não provoque tolerância de dependência física,
que não provoque pressão respiratória, pressão do sistema nervoso central, que seja rapidamente absorvido, que tenha uma ligação ao setor específico e tenha uma semivida ótima, nomeadamente entre 6 a 9 horas, que é o tempo que nós necessitamos para dormir. Quanto às classes farmacológicas, nós temos muitas e isso, por um lado, é bom, mas por outro lado também nos dá mais responsabilidade na hora de escolhermos o hipnótico ideal para cada pessoa, certo? Temos as benzodiazepinas, os hipnóticos não benzodiazepínicos, os antidepressivos sedativos, os antipsicóticos sedativos, os agonistas da melatonina e os antihistamínicos. Quanto às benzodiazepinas, temos a vantagem de elas aumentarem o tempo de sono, melhorarem a ansiedade, como já vimos, a ansiedade pode provocar muitas vezes insónia inicial e, ao diminuirmos a ansiedade, faz com que consigamos adormecer mais depressa. É vantagem ser relaxante muscular, vantagem ou desvantagem, vamos ver assim. Desvantagens nas benzodiazepinas de semivida longa, ou seja, aquelas que duram mais do que as tais 6 a 9 horas, podem provocar sonância diurna. Depois, chama a atenção aqui para prejuízo nos reflexos, ataxia e prejuízo cognitivo e mnésico. Estamos a falar apenas em doses supraterapêuticas, está bem? Porque as benzodiazepinas nós temos nas doses habituais não provocam isto, tá? É importante que ou provocam de uma forma muito ligeira em termos cognitivos e mnésicos. Tem um grande problema, que é o facto da tolerância. Não são bons para tratar a insónia crónica, ou pelo menos a maioria não é boa para tratar a insónia crónica. E com a tolerância vem a possibilidade de abuso de independência e insónia de rebound, como já expliquei anteriormente. Quando eu falei aqui no relaxamento muscular, pode não ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem, nomeadamente que ele, ao relaxar os músculos da zona da faringe, pode aumentar a probabilidade de desenvolver ou então agravar uma situação como o síndrome da apneia obstrutiva do sono. Temos aqui um gráfico que explicita um bocadinho aquilo que eu já falei acerca das benzodiazepinas. Quanto às benzodiazepinas de semivida ótima, são também aquelas que temos de ter atenção, que são as que geram mais facilmente tolerância. Falamos do Alprazolam, o conhecido Xanax. O Lorazepam, que temos marcas várias marcas, como o Loramin, como o Lostal, como o Silor, que em tempos quase todas as senhoras começaram a tomar aquilo e agora é raro encontrarmos uma pessoa com mais de 65 anos que não tome, nomeadamente sexo feminino, não tome o Loraminzinho ao deitar, embora aquilo, o efeito de tolerância já faça com que não tenha grande eficácia. O Oxazepam, ou também conhecido Lexotan, e o Lexotan, não, perdão, será o Oxazepam ou já vem, o Bromazepam, que é o tal Lexotan. Depois de semivida longa temos o Diazepam, o Valium, mas já começa a ser mais conhecido por Diazepam, e temos o Clonazepam, que é mais conhecido por Rivotril, porque é a única marca que o produz. Depois de semivida ultralonga, temos o Flurazepam e o Mexazolam, que vão, provavelmente, se forem dadas em doses excessivas, provocar sonolência diurna. Está bem? Relativamente aos agonistas dos setores GABA, aos agonistas do setor, agonistas dos setores benzodiazepínicos,
mas não, que não são benzodiazepinas, temos os Zolpidem, que têm a vantagem, ao contrário das benzodiazepinas, de não alterar as conformações dos receptores GABA, ou seja, vai dar menos efeitos adversos, e ao não alterar essa conformação vai diminuir o risco de tolerância e de abuso. Como são geralmente fármacos de semivida curta, têm provocam uma menor segurança e desvantagens. E aqui não é preciso doses supraterapêuticas, podem provocar tonturas, ataxia e essencialmente prejuízo mnésico. Não é incomum, aliás, é bastante comum a pessoa, após tomar Zolpidem, não se lembrar de certas coisas que fez durante esse período entre tomar o Zolpidem e dormir. Ok? Portanto, é um medicamento para tomar imediatamente antes de efeito. Chama-se medida curta. Portanto, serve apenas para tratar a insônia inicial. Quanto aos antidepressivos, temos a trazodona, a mirtazapina e alguns tricíclicos. Bem, a trazodona é um antidepressivo, mas é um mau antidepressivo, para não dizer péssimo. Porquê? Porque para ser usado como antidepressivo, ele tem que ser usado, tomado várias vezes por dia, ou então em libertações prolongadas, que vão ter ação quer nos receptores histaminérgicos, provocando sonância diurna, quer nos receptores alfa-1, provocando hipotensões ortostáticas, nomeadamente com tonturas, com outro tipo de sintomas. Mas em doses baixas, e esse efeito, podemos aproveitar esses efeitos para usá-lo como hipnótico, nomeadamente em doses entre 50 a 150. Apesar de não ter uma aprovação para tratamento da insónia, é o segundo fármaco mais utilizado no mundo no tratamento desta patologia. Há várias formas há principalmente duas formas de libertação. A libertação imediata da trazodona, que é boa para a insónia inicial, porque a pessoa adormece logo, e depois temos a formulação de libertação AC, não com OD, AC, que é uma libertação intermédia, e que poderá ser útil nos casos de insónias intermédias ou terminais. Como efeitos secundários, lá está, temos as tonturas, a sensação de boca seca, a hipotensão ortostática. Atenção aqui nas populações mais idosas, esta hipotensão ortostática pode ser preocupante, nomeadamente se levantarem durante a noite e ainda estiverem estando sob o efeito deste medicamento. Por exemplo, levantarem-se para ir à casa de banho, podem perfeitamente ter uma quebra de tensão e ter um desmaio que pode provocar, por exemplo, uma fratura, um TCE, e devemos adverti-los para esse mal. Depois temos o priapismo nasal. A mirtazapina, ao contrário da trazodona, é um bom antidepressivo, ou seja, é eficaz e pode ser usada em doses entre 15 a 30 mg, se bem que a dose de 15 não tem grande efeito antidepressivo, e tem efeitos antihistamínico mais marcado em doses mais baixas, ou seja, apenas nos 15 e nos 30. Por exemplo, a ideia de... Isto porquê? Porque nestas doses ele vai atuar essencialmente nos receptores H1. Se aumentarmos a dose, por exemplo, o doente não está a dormir com 30 mg, se aumentarmos, por exemplo, para 45 para ver se ele dorme melhor, é natural que ele, à meia da noite, possa até acordar, porque, como é um antagonista dos receptores alfa-2, vai levar a uma libertação da noradrenalina e da dopamina, e isso vai contrariar o efeito hipnótico, por assim dizer, ou sedativo da histamina.
Como efeitos adversos, temos o ganho de peso, não porque ele provoca ganho de peso, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, ninguém engorda a tomar mirtazapina, engorda-se porque somente ao apetite e as pessoas acabam por ganhar mais peso e isso pode levar depois a outros problemas, nomeadamente à dislipidemia. Como a semivida da mirtazapina é cerca de 15 horas no mínimo, pode provocar sedação diurna. Atenção que essa sedação diurna é mais marcada de manhã, naturalmente, mas com o passar do tempo há uma adaptação do organismo e ela vai diminuindo. Okay? Por fim, temos a amitriptilina, que mais conhecido por ADT, que é usado para muitas coisas, para cefaleias, para tudo e mais alguma coisa. Antigamente, quando não havia antidepressivos modernos, era usado até para tratamento da depressão. Neste momento, não deve ser usado para tratamento da depressão porque pode provocar efeitos adversos, nomeadamente anticolinérgicos, e daí a DGS, a nossa amiga DGS, já não aconselha a pessoas com mais de 55 anos começarmos com um antidepressivo tricíclico, como primeira linha, e não utilizar máscara. Não, isso já deixa. E tem como efeitos secundários, por um lado, ao bloquear os receptores H1 dá sonolência, que é isso que nós queremos, para tratar a insónia, pode aumentar o peso, o apetite, melhor dizendo. Como é um bloqueador dos receptores alfa-1, pode provocar então a tal hipotensão ortostática, dá tonturas e dá também sonolência. Como é um anticolinérgico, temos de ter atenção aos seus efeitos anticolinérgicos, nomeadamente a obstipação, em doses mais altas, não nas doses que estamos aqui a falar, pode provocar xeroftalmia e xerostomia. Xerostomia pode provocar nestas doses baixas, xeroftalmia são em doses mais altas e vai ajudar e vai também provocar alguma sonolência. Uma coisa importante é que esta amitriptilina pode induzir convulsões e, se tomada em doses excessivas, pode provocar arritmias ou mesmo morte. Daí tentámos prescrever ao mínimo a quantidade de antidepressivos tricíclicos para evitarmos uma sobredosagem. Uma coisa é uma pessoa tomar uma caixa inteira de diazepams que a partida não será letal. Outra coisa é tomar uma caixa de ADTs que pode perfeitamente provocar uma arritmia fatal. Okay? Quanto aos antipsicóticos, também nos podemos fazer valer deles. Temos antipsicóticos típicos, como já terão falado ou não irão falar na aula de psicofarmacologia, como a levameclamazina, a clofamazina e a cianimazina, que podem ser, no último recurso, usados no tratamento de insónia. A cianimazina popularizou-se há uns anos com as gotinhas do Tercian, que eram gotinhas fantásticas que metiam as pessoas a dormir, mas tinham efeitos adversos bastante complexos, nomeadamente em termos de sonolência diurna, em termos da sua ação anticolinérgica muito potente. E depois, como eram outras, as pessoas iam pondo e não se sabia muito bem a dose de medicamento que se estava a fazer. Depois temos os atípicos, como a olanzapina, que pode ser dado nas doses 5, 2,5, 5 e 10. Depois temos a quetiapina, em que temos várias formulações, e temos a clozapina, Japanex,
que devemos guardar em última instância e até, se calhar, nem devia ter posto aqui, porque necessita de grandes, como vocês terão a oportunidade de falar, necessita de tipos de vigilância. Os antipsicóticos são usados em doses inferiores usados nas psicoses. Os típicos têm como efeito adverso efeitos extrapiramidais, essencialmente, como parkinsonismo, como vemos aqui na imagem ao lado. Os atípicos têm efeitos metabólicos, não só por aumento do apetite, mas também por mecanismos que ainda estão por descobrir no aumento da diabetes mellitus e de outras patologias ligadas ao síndrome metabólico. Okay? Outro dos efeitos secundários é o síndrome de pérnias inquietas, que vamos falar mais à frente. A quetiapina é um antipsicótico que que terá os seus efeitos antipsicóticos acima dos 400 mg, mas há a imagem do que se passa com a trazodona. É um mau antipsicótico, e acho que posso dizer isso com alguma segurança, mas poderá ser um bom hipnótico, evidente, também não causa dependência. Isto, claro, em doses baixas, nomeadamente doses de 50 mg. Relativamente às pernas inquietas, ou síndrome de pernas inquietas, atinge cerca de 2,5% da população e pensa-se que se deva ao bloqueio dopaminérgico induzido pelos antipsicóticos. Também é mais comum em mulheres grávidas e pessoas com déficit de ferro. Porquê? Porque um dos fatores essenciais à produção de dopamina é o ferro. E mulheres grávidas estão mais predispostas a déficit de ferro e, consequentemente, a uma menor produção da dopamina. Quanto ao tratamento, será com agonistas dopaminérgicos, mas o essencial é que vamos estar aqui a tratar uma doença com uma doença de efeitos secundários de medicamento com outro medicamento, que é uma parte. Os agonistas da melatonina, temos alguns que são de venda livre, que muitos de vossos podem adquirir. Não vos aconselho, porque não há evidência de que de facto resultem, e não há evidência de segurança, porque são medicamentos que não foram submetidos aos testes necessários para verificação não só da segurança, mas também da efetividade, essencialmente. Temos aprovado o Circadin, que é a melatonina de liberação prolongada. Este sim está aprovado, pode ser usado, embora não tenha grande utilidade, a meu ver. Pelo menos nas pessoas mais jovens. Poderá ter nas pessoas acima de 55 anos. Porquê? Porque a melatonina é produzida pela glândula pineal e a glândula pineal tem a particularidade de, ao longo dos anos, acabar por esclerosar ou de calcificar e deixa consumir melatonina. E aí poderá ser benéfico usarmos este fármaco no tratamento da insónia. O tratamento deve ser tomado a curto prazo. Porquê? Porque se tomarmos a longo prazo, já vimos que a melatonina tem interferência no ritmo circadiano, podemos estar a induzir
um avanço de fase de sono, ou seja, a pessoa ao tomar a melatonina acaba por, a longo prazo, começar a adormecer cada vez mais cedo e a acordar, consequentemente, também mais cedo. Efeitos adversos são ligeiros. Depois temos a agomelatina, que é um antidepressivo que, ao contrário dos outros antidepressivos, não atua e não aumenta a quantidade de monoaminas na fenda sináptica, simplesmente atua na dopamina, na noradrenalina por mecanismos indiretos. Tem a vantagem de ser agonista dos receptores melatoninérgicos, ou seja, fazer as mesmas vezes da melatonina. Os antihistamínicos, para aqueles que são afetados pelas alergias, já devem ter percebido que ajudam a dormir, principalmente quando vocês não querem, e uma dos medicamentos mais usados durante muitos anos foi o Atarax, especialmente nas crianças, mas só que sempre sem grande evidência disponível. Tem como efeitos adversos e que eu desaconselho vivamente à sua prescrição. Porquê? Porque tem efeitos adversos anticolinérgicos, nomeadamente a seca, pode provocar retenção urinária, visão turva, tonturas, sedação, ânimo mineral, ou seja, mais ou menos aqueles efeitos provocados pelos antidepressivos tricíclicos. Passando então a um terceiro ponto, que é o caso das hipersónias, que são menos comuns, provavelmente não vão apanhar muitas hipersónias na vossa prática clínica diária. Afetam cerca de 3 a 5% da população adulta e a principal causa de hipersónia, de sonância diurna, é a privação de sono, ou seja, pessoas que não dormem as horas suficientes e não dormem as horas suficientes, mas acabam por ter sonância durante o dia. A segunda causa mais comum é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Há alguns fármacos e substâncias que podem provocar sonolência, nomeadamente aqueles todos que eu já falei anteriormente, que poderão servir para tratamento de insónia, se forem tomados em doses excessivas, também podem podem provocar sonolência diurna. E, mais uma vez, uso aqui uma espécie de um gráfico para fazermos melhor o nosso raciocínio clínico. Então, primeiro devemos ver se o doente tem privação de sono. Se não tem privação de sono, vamos ver se existe alguma condição médica, algum fármaco ou substância que possa estar a condicionar esta hipersonência diurna, nomeadamente uma pessoa com hipotireoidismo pode perfeitamente ter sonolência diurna. Ou então tenha uma perturbação mental associada, nomeadamente nas depressões atípicas, um dos sintomas é especialmente a hipersónia. Se temos alguma destas condições, devemos tratá-la diretamente. Se não, podemos aplicar uma escala de Epworth Sleepiness Scale, que eu vou mostrar a seguir. Posso mostrar já, que é esta. Vocês podem depois ler com mais cuidado. E, tendo uma pontuação acima de 10, deveremos recorrer então à polissonografia. Para quê? Essencialmente para distinguir aquela que é a segunda causa mais comum de hipersonolência, que é o síndrome da apneia obstrutiva do sono. E o que em que consiste a polissonografia? Temos aqui a ver a polissonografia
no expoente máximo, ou seja, nem sempre todas as polissonografias são feitas com recurso a este tipo de materiais, nomeadamente a câmara de vídeo, acho que o nosso serviço não é usado. E avalia-se essencialmente o quê? O eletroencefalograma, para vermos os estádios de sono, o eletrooculograma, para vermos os movimentos sacádicos dos olhos, para ver quando é que estamos em sono REM, embora consigamos ver, embora mais difícil, através do eletroencefalograma, e o eletromiograma para vermos o tônus muscular. Como podem ver, aqui, o tônus muscular está mais diminuído durante o sono. Simultaneamente, a medida a saturação de oxigênio ou não, e é emitido um sensor para ver se há apneias ou não durante o sono. Assim, se tivermos hipersonolência diurna e depois de fazermos a polissonografia, apresentarmos mais de 5 episódios de apneia ou hipopneia por hora de sono, temos o diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono. A apneia é uma pausa respiratória superior a 10 segundos e a hipopneia é um episódio também superior a 10 segundos em que há uma diminuição em cerca de 50% dos níveis de ventilação. Falando um pouco do síndrome da apneia obstrutiva do sono, que vocês falarão para o ano, este ano, não sei, em epidemiologia, afeta cerca de 2 a 5% da população. Os sinais e os sintomas são principalmente o ressonar durante a noite, as cefaleias matinais, porque as cefaleias matinais, porque a pessoa acaba por não dormir, acaba por acordar várias vezes durante a noite. O que acontece é a pessoa não morre por deixar de respirar, simplesmente tem que o nosso cérebro faz-nos acordar para que consigamos respirar. Isso vai levar a que o sono não seja reparador e tenhamos estes sintomas de sonância durante o dia. E todos os sintomas estão associados a isso, nomeadamente cefaleias matinais, sensação de boca seca e depois alterações cognitivas e psiquiátricas, nomeadamente diminuição da atenção, da memória de trabalho, das funções executivas, alteração do humor, irritabilidade, insónia, irritabilidade, ansiedade, tudo porque o sono é algo que é totalmente importante para o bem-estar, para a nossa saúde mental, que mantendo o sono fisiológico completo, vamos ter, inevitavelmente, alguns tipos de alterações da nossa Se a nossa polissonografia for negativa para salos, bem, já escolhemos tudo e mais alguma coisa, resta-nos aqui uma outra doença. E falaremos então na narcolepsia. Para o diagnóstico da narcolepsia, a seguir segue-se narcolepsia, então hipersonia idiopática. Ou seja, se a polissonografia é negativa, devemos fazer um teste de latência múltipla de sono. Em que é que consiste o teste de latência múltipla de sono? É necessária uma polissonografia prévia para exclusão de privação de sono total e depois é dada ao doente a indicação de não resistir ao adormecer e depois fazer, são propostas fazer 5 cestas, com cerca de 20 minutos cada, intervaladas por 2 horas. Caso surjam durante estes 20 minutos manifestações de sono REM em duas destas cestas, ou então temos um tempo de latência de sono médio inferior a 8 minutos, temos automaticamente um diagnóstico de narcolepsia.
Em que é que consiste a narcolepsia? A narcolepsia, além da hipersonência diurna, tem outros sintomas, nomeadamente alucinações hipnagógicas, geralmente auditivos, ou seja, ou também podem ser visuais, mas geralmente auditivos, que é alucinações quando estamos a adormecer, paralisia de sono, e esta paralisia de sono não é algo que pode acontecer na narcolepsia, mas pode acontecer em qualquer indivíduo saudável. Cerca de 8% dos indivíduos saudáveis têm este tipo de sintoma ao longo da sua vida, que é estarem acordados, mas não se conseguirem mexer. Não sei se vos aconteceu. E também a cataplexia, que nas novas classificações distingue um tipo de narcolepsia de outra, que vamos ver mais à frente. Tem o seu início por volta dos 25 anos e é uma doença relativamente rara. Acontece que estes 4 sintomas acontecem em comum, acontecem os 4 ao mesmo tempo e cerca de apenas 10% dos doentes. Falar em cataplexia, vou explicar o que é cataplexia. Cataplexia é o perda súbito do tónus muscular. Por exemplo, uma pessoa que esteja, e é geralmente dificultado por emoções positivas, nomeadamente riso, ao fim de contar uma andota, a pessoa ri-se muito, e depois fica paralisada e acaba por acontecer o que acontece a este senhor, que é cair. Perder o tónus completo, perder o tónus muscular completo. As classificações mais recentes, nomeadamente as classificações relacionadas com o sono, eu não queria entrar muito por aí para não gostar agora de ainda muito mais, distinguem 2 tipos de narcolepsia. Narcolepsia tipo 1, em que, caso cumpram os critérios anteriores e tenham e apresentem também cataplexia ou níveis diminuídos de hipocretina no líquido cefalorraquídeo, são considerados de tipo 1. Ou seja, entendem que é um tipo de narcolepsia verdadeiro, enquanto o outro não será um tipo de narcolepsia verdadeiro. Claro está que, podemos fazer uma análise de cefalorraquídeo às pessoas com narcolepsia, se bem que no fim o tratamento acaba por ser igual. Estar a submeter um doente a um tratamento não invasivo, julgo não se justificar. E porquê que eles fazem esta divisão? Porque os autores que estudam a narcolepsia a fundo entendem que a narcolepsia tipo 1 tem uma origem neurológica definida, nomeadamente com a lesão do núcleo que produz a orexina, através de, por exemplo, soube-se há pouco tempo, soube-eu há pouco tempo que, por exemplo, o coronavírus, o anticoronavírus anterior a este, as populações que foram afetadas por este coronavírus e que sobreviveram apresentavam níveis de narcolepsia mais elevados, porque envolviam, além dos anticorpos dirigidos ao coronavírus, dirigiam inclusive também anticorpos contra o núcleo lateral do hipotálamo, e assim provocavam este tipo de narcolepsia. Depois o tipo 2, eu acho que é no caso de não haver este tipo de alteração. Quanto ao tratamento das hipersónias, há apenas um único fármaco aprovado, está bem?
apesar de haverem vários de haver vários que se podem usar, apenas o modafinil está aprovado. Aqui este slide, quanto ao modo de ação do modafinil, ainda não está bem estudado, mas pensa-se que esteja relacionado com o aumento da dopamina e, consequentemente, o aumento da orexina, diminuição do GABA, ou seja, que faz com que seja, por assim dizer, um ativador, tudo tem para ativar, e um bloqueador, tudo tem para bloquear. Acho que aqui é um bocado um long shot, um tiro de caçadeira, canos cerrados, a dizer que o modafinil atua nisto tudo. Poderá atuar, poderá não atuar, o certo é que ainda não se sabe ao certo. Nas doses de 100 a 400 mg por dia. Como reações adversas, são ligeiramente, é um fármaco ligeiramente seguro e sem grandes reações adversas, nomeadamente para cefaleia de ansiedade no início, mas é raro. Xerostomia sim, anorexia poderá acontecer, mas é algo que não é muito comum. No tratamento da cataplexia, está aqui um erro, está indicado, embora sem grande evidência, o uso de fármacos antidepressivos, nomeadamente SSRIs, SNRIs e antidepressivos tricíclicos, embora, como eu disse, não tem grande evidência quanto à sua eficácia. Não podia deixar de falar também num daqueles que é um dos maiores estimulantes usados no dia a dia, que é a cafeína. E o que é que faz a cafeína? Lembram-se ainda da história da adenosina que é acumulada ao longo do dia e que nos faz sentir mais cansados, chegando ao fim do dia. Ora bem, a cafeína vai bloquear, ou seja, vai ocupar o receptor destinado à adenosina. E ao bloquear este receptor destinado à adenosina vai impedir que este efeito de cansaço deixe de, induzido pela acumulação de adenosina, deixe de fazer efeito e, consequentemente, a pessoa retarda o sono. Claro, à custa de quê? À custa de se usarmos isto em altas doses, temos estados de hiperestimulação e de ansiedade, e também há o risco de tolerância com o uso repetitivo. Quem toma café todos os dias, e acho que isso é uma prática bastante comum no nosso país, sabe que se tomar 2, 3 cafés por dia, parar durante o fim de semana, vai ter um fim de semana um bocado chato, com dor de cabeça, com sono durante todo o dia. Daí ele também funcionar como um fármaco que atua no sistema nervoso. Em doses baixas, porém, diminui a sonolência e pode também diminuir a distratibilidade. Relativamente às perturbações do ritmo circadiano, temos várias. A perturbação por avanço de fase, ou seja, a pessoa acorda mais cedo e levanta-se mais cedo, por atraso de fase, que é exatamente o contrário, adormece mais tarde e acorda mais tarde, irregular, não é preciso explicar, de curso livre, que é importante e eu vou falar mais à frente, que é a perturbação dos ritmos circadianos por trabalhadores noturnos, que já está definido na nova DSM e espero que, por acaso ainda não disse na CIV 11, mas já está definido, eu acho que sim. E a perturbação de jet lag, que neste momento estamos a salvo, portanto todos fechados em casa e não vamos ter jet lag nenhum. O uso da actigrafia, agora viram moda o pessoal comprar daqueles relógios que usam a actigrafia, que depois lhes diz, relógios de pulso, que depois lhes diz quanto tempo de sono profundo teve, quanto tempo de sono não profundo teve. Bem, isso aí é totalmente falso, porque eles não,
o epígrafo não avalia o sono profundo, aliás, quanto muito avalia a quantidade de sono REM, porque entenda-se por sono profundo, sono em que não há movimento qualquer do pulso e o grau de atonia é atingido essencialmente no sono REM e não no sono profundos, ou seja, no NT. Mas estes actígrafos que são usados no dia a dia podem ser importantes neste tipo de perturbações, nomeadamente em termos de diagnóstico. Mostro-vos aqui um caso de uma pessoa que trabalha por turnos, em que faz turno da noite durante a semana, ou seja, deita-se por volta, aqui os quadrados azuis é o tempo de sono, isto registado por ecografia, deita-se por volta das 6 da manhã e acorda por volta das 11. Isto é tudo muito bonito, mas além de não haver exposição à luz solar, acontece que ao fim de semana vai tentar deitar-se mais cedo, vai ser mais difícil de adormecer e depois quer aproveitar o dia e não é conseguir. E isto faz com que no somatório total durante a semana, do número de horas de sono dormido, seja diminuído. Estamos a falar num trabalhador por turno. Neste caso, o trabalhador dormiria cerca de 6,14 horas por noite, em média, algo manifestamente insuficiente e que pode provocar todos aqueles efeitos que já referi anteriormente de privação de sono. Como estamos num mundo globalizado, não serve só para espalhar Covid, mas também porque as pessoas têm de estar online muitas vezes fora do horário normal do seu país, por exemplo, pessoas que trabalham via internet com outros países que não têm o mesmo fuso horário que nós. Mas também falamos, por exemplo, de médicos que façam urgências durante a noite, mas especialmente também falamos de enfermeiros que façam urgências durante a noite, falamos de seguranças, de pessoas que tenham todo tipo de trabalhos que durante a noite que lhes leve a fazer esse tipo de turnos, nomeadamente então também para profissões em que trabalham em empresas, infelizmente a maioria está neste momento fechado, mas pronto, em que trabalham por turnos, que para a fábrica não parar têm de trabalhar por turnos. Não podem, e os turnos são muitas vezes rotativos, o que é ainda pior porque uma semana estão de noite, outra semana estão de dia, depois fazem 2 dias de noite, 2 dias de dia, 2 dias de tarde, e isso é terrível para o nosso sono e cerca de 10% das pessoas sofrem, os trabalhadores por turno sofrem nesse mal. Não vamos esquecer, lá está, os funcionários do Estado. E é fácil perceber que isso vai alterar o nosso ritmo circadiano, porque vai haver aqui um desencontro entre o sistema homeostático, ou seja, aquele que nos dá a necessidade de sono, e o circadiano. Muitas vezes, como vemos aqui no gráfico, está a trabalhar durante a noite, chega a casa muito cansado, mas o relógio demora bastante mais tempo a acertar, ainda não lhe está a dizer para adormecer e às vezes tem dificuldades em adormecer. Por outro lado, tem também uma tendência a acordar mais cedo porque o supraquiasmático
dá sinal ao organismo de que está na hora de acordar e isto gera então aqui uma diminuição do horário de sono, como vimos no exemplo anterior. Ou seja, vai dar sonolência durante o trabalho, também porque o supraquiasmático durante o horário de trabalho vai-lhe estar a dizer, vai estar a dar indicações de que deve dormir, isso provoca sonolência. Vai levar a uma privação de sono, porque o trabalhador, ou neste caso o doente, vai dormir menos. O sono vai ser intermitente, porque vai haver aqui, por assim dizer, uma luta entre o bem e o mal, mas entre o sistema homeostático e o sistema circadiano, e pode acordar mais vezes durante a noite. E claro, vai ter hipersonolência diurna, porque não vai dormir bem durante a noite, vai ter sono durante o dia e vai ser menos positivo. Como é que se trata isto? É muito difícil, sinceramente é muito difícil, mas há aqui algumas formas de lidar com isso. Os turnos devem evoluir de uma forma mais fisiológica, aproveitando o facto do nosso ritmo circadiano ser de 25 horas, devemos aproveitar esse facto para fazermos os turnos, quem decidir os turnos, manhã, tarde, noite, e não é misturar ou fazer ao contrário. Depois as cestas programadas, apesar de não serem o mecanismo ideal, é algo que a pessoa tem que fazer para manter uma quantidade de sono razoável. Depois a exposição de luz brilhante durante o trabalho, nomeadamente se as pessoas vão fazer durante uma semana um turno noturno, se estiverem expostos à luz brilhante, vai fazer com que o ritmo circadiano se vá adaptando ao seu cansaço. E o sono diurno deve ser feito em um lugar escuro. Também o uso de óculos escuros no início da manhã pode ajudar a não desregular ou adaptar melhor o doente no início da manhã ou à saída de turno, adaptar-se ao ritmo circadiano. O tratamento farmacológico é semelhante ao das restantes hipersónias. Por fim, vamos falar sobre parassónias, e aqui falo sobre parassónias por um motivo especial, que é uma vez. Bem, as parassónias o que é que são? As parassónias acontecem quando eventos físicos ou experiências desagradáveis ou indesejáveis que ocorrem predominantemente durante o sono, mas que podem ocorrer durante o adormecimento e o despertar. Ou seja, temos uma sobreposição de fenómenos de despertar, fenómenos de vigília durante o sono, nomeadamente sonambulismo e outros tipos de coisas que vamos ver à frente, mas também o contrário, durante o adormecimento temos fenómenos compatíveis com o sono. As parações são divididas assim de uma forma meio, não muito ortodoxa em parações de sono não REM, ou seja, parações do despertar, das quais temos os despertares confusionais, o sonambulismo e os terrores noturnos. Temos as parações de sono REM, uma perturbação de movimentos de sono REM, a paralisia do sono e os pesadelos, que são diferentes dos terrores noturnos. E depois temos outras, como a enorese noturna e outras que não nos interessam muito, por serem muito raras. Porquê a imagem de golfinho? Por um lado, porque tão cedo não haverá um golfinho, mas porque pensa-se que a nossa existência destes fenómenos se deve a um mecanismo parecido com aquilo que os golfinhos têm. Os golfinhos, vamos ver como serve um golfinho.
e o cérebro de uma pessoa. O cérebro dos golfinhos tem a particularidade de dormirem apenas de revezarem o cérebro, ou seja, metade do cérebro está a dormir e a outra metade não está a dormir. E as parassónias acontecem essencialmente nas fases iniciais da vida, ou seja, nos primeiros anos de vida, em que não esteja estabelecido, não esteja totalmente estabelecido aquilo que é a função do sono, aquilo que não é a função do sono. E haja uma intermissão dos movimentos, como acontece com os golfinhos e com outro tipo de espécies, durante o sono. Parassónias do sono não REM, como vimos anteriormente, são despertares confusionais, são terrores noturnos e são então as sonambulismo. São mais comuns na infância, ocorrem, raramente persistem na idade adulta, ocorrem mais no início da noite e é fácil perceber porquê, porque o sono não REM é mais comum no início da noite. Geralmente ocorrem no M3, no sono de ondas amplas. Geralmente a criança, vamos falar na criança porque isto é mais comum nas crianças, apresentam confusão, desorientação e irresponsivos a estímulos e não têm memória para o evento. E geralmente há uma transmissão familiar, ou seja, já o pai tinha movimentos durante o sono, já o avô tinha movimentos durante o sono, já a mãe tinha movimentos durante o sono. O diagnóstico é clínico e raramente há necessidade de exames complementares de diagnóstico. O tratamento é essencialmente de acalmar ou de psicoeducação. Explicar o caráter benigno e transitório da situação, promover a higiene do sono e evitar alguns precipitantes, tornar o ambiente mais seguro para evitar o risco de lesões, porque inevitavelmente estas crianças, no caso dos despertares confusionais e do sonambulismo, poderão pôr-se em risco e provocar lesões, nomeadamente remover obstáculos, trancar janelas e portas, tentar não acordar a criança e esperar que o episódio cesse. Estes episódios são limitados no tempo e conduzi-lo calmamente de volta ao leito. E aqui não contar o sucedido à criança, porque irá gerar mais ansiedade na criança, não há necessidade de estarmos aqui a gerar uma ansiedade de que, olha, tu ontem andaste aqui por casa a fazer isto e aquilo, e acho que é algo que é um fator de stress escusado, estamos a. Falando nas perturbações do sono REM, chama particular atenção para a perturbação do comportamento do sono REM, que é mais comum no sexo masculino e, ao contrário das perturbações do sono não REM, ocorrem mais em idades mais tardias. São geralmente alterações de comportamento que ocorrem no sono REM, claro está, e que se manifestam com a atividade física durante este sono, ou seja, alterações de comportamento, sejam eles na sequência de sonhos. O exemplo clássico é do homem que está a sonhar que está no meio de uma confusão e tenta dar um murro ao indivíduo que está à frente dele, mas acaba por dar um murro à mulher que estava ao lado dele, e podem provocar traumatismos físicos. Por exemplo, vou falar deste caso mais caricato, não tenho assim que não é mas, por exemplo, um indivíduo que se mexe muito e acaba por cair, ou acaba por bater com a cabeça
uma terceira. E está provado não, há alguma evidência que aponte para o maior risco destes doentes desenvolverem uma doença de Parkinson. O tratamento é através de benzodiazepinas, o mais aconselhado é clonazepam, ou seja, Rivotril em doses baixas, nomeadamente 0,5 mg. E pronto, é isto que eu vos queria dizer por hoje. Espero que não vos tenha massacrado. Muitos de vocês já estarão em fase 2, não, em fase de sonolência, já estarão com os olhos fechados. Outros já desligaram a net, já desligaram o vídeo, e para esses, para prejudicar esses, vou dizer agora as perguntas que vão ser no exame, que vão ser, não estou a brincar, não vou dizer perguntas nenhumas, leiam, divirtam-se, aproveitem para estudar, mas aproveitem também para passar tempo com a família, para fazer coisas que não teriam oportunidade de fazer noutras alturas. Basta aquilo que nós estamos a passar, e fazer também um apelo a todos vós que se solidarizassem com aqueles que são mais frágeis, nomeadamente com a população mais idosa, quer através de contactos, quer através de telefone, quer através de se oferecerem para, por exemplo, levantar receitas à farmácia, irem às compras, porque se já temos uma população, somos o quarto país do mundo com uma população mais envelhecida, estamos particularmente suscetíveis a este vírus, e sendo essa população de risco, devemos resguardá-los ao máximo, e são essas pequenas ações que poderão ditar a diferença entre a infecção dessa pessoa com morte ou então não. Muito obrigado por me terem aturado. Desejo a todos um bom resto de quarentena. Já sabem que têm o meu mail, qualquer coisa, disponham. Obrigado.